Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast. Nesse episódio a gente segue acompanhando a saga da nova série da Disney Plus, nova série da Marvel, do MCU, Miss Marvel, acompanhando aí o nascimento de mais um herói, mais uma heroína, né? Aí do universo cinematográfico da Marvel, a Kamala Khan. E eu sou o Diegueira e recebo aqui comigo o meu grande parceiro, Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem? Tudo certo, boa, Diegueira. Então chegamos à metade da temporada. A Marvel nos entregou um episódio com mais ação. Finalmente temos os grandes vilões da série aparecendo aí. Teve aquela grande reviravolta ali que pelo menos eu já esperava, que a mãe do Kang-Han não estava ali para ser amiga da Kamala. Eu até pensei que iam ficar enrolando aí durante o episódio e só falar semana que vem, mas eu achei legal, sim, que jogaram tudo de primeira. Só o desenvolvimento para mim foi bem estranho, assim. O episódio teve basicamente tudo aí, teve humor, drama, dança, teve luta, mais perguntas pra gente criar teorias, né? Mas é aquilo, é o nível teen da Marvel. Eu vou ter minhas críticas pontuais, algumas coisas me incomodaram muito, assim, mas é o que eu sempre venho reclamando aí, o decorrer de todas as séries que a Marvel vem apresentando na Disney Plus. Eu quero aqui só quebrar no começo do episódio nosso protocolo de mandar abraços, Diego. Eu quero falar aí, mandar um abração pro Alexandre Bonfá, nosso amigo aí lá do Derivado Cast, que eu sei que ele nos ouve aqui. E para mim é uma honra, porque é o primeiro podcast assim, que eu comecei a ouvir há anos atrás foi o Derivado Cast, e nutrir essa amizade com a Lesão é demais para nós, né, Diego? Então, abraço pro Michel, pro Bubu também, sou fã deles. O pessoal manda bem demais lá, Diego, assim, ó, análise de diversas séries. Mas fala aí, Diego, se tu curtiu esse terceiro episódio de Miss Marvel. Sim, 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 sim. Só na carona aí também, né? Reforçar aí o abração ao Alê. E, cara, gostei, com certeza. Gostei bastante do episódio, tá? Achei bem, bem gostoso de assistir. Acho que continua aí no mesmo nível, né? Mantenho o que eu já venho dizendo nos nossos últimos dois podcasts acompanhando, né? A série, ela vem entregando, assim, na minha opinião, o que ela se propõe a entregar. Não é uma série épica, não é uma série, assim, que dá pra comparar, na minha opinião, com WandaVision ou com Loki. Não tá no mesmo nível, claro que não, mas em nenhum momento, né, dava pra esperar isso da série. É uma série, realmente, tinha uma série mais, assim, um pouco mais infantil, mas que tem, né, a qualidade de produção dos estúdios Marvel, né, da Marvel Studios. Tá gostoso demais de assistir, tá divertido, tá essa linguagem visual que a série tá trazendo, brincando com o universo adolescente, né? A interpretação da Iman Vellani tá muito boa de ver, eu adorei ver ela nesse episódio, assim, foi muito gostoso de assistir. E mais uma vez a Marvel, né, trazendo a representatividade de outras culturas, né? E a gente conhecendo cada vez mais aí a cultura paquistanesa ali, o povo muçulmano, um pouquinho ali também do lado da Índia, até um pouco de história, mas principalmente a questão cultural, né, os costumes ali, as características, né, da família da Kamala, né, aquele contraste de gerações, também toda essa questão de ser uma família paquistanesa vivendo nos Estados Unidos. Isso tá muito legal de assistir, isso tá muito gostoso de ver, né, cara? Então, eu gostei do Sim, tá episódio sim. demais. Depois vamos dar uma conversada sobre essas críticas aí que tu vai trazer, ver se eu vou concordar ou não e tal. Mas eu gostei bastante do episódio e esse episódio tocou um pouco mais a história, né? Sim, sim. Então vamos começar com a parte boa. Vamos começar com a parte boa, com a parte das teorias, né, meu? Porque se tu for ver, Diego, a gente tá indo bem nas teorias que a gente falou, mas vamos aos poucos. Primeiro a gente falou que a família do Karman ia estar envolvida com a bisavó da Kamala. Eu só não contava, assim, que a própria mãe do Kang-Han, falei Karman, né, do Kang-Han, eu não contava que a própria mãe dele estaria junto com a bisavó, né? Não envelhece a mulher, mas daí é explicado durante todo esse começo aí que são seres interdimensionais que foram exilados, banidos por algum motivo e querem voltar para casa, né, para o seu reino, para sua dimensão. E daí eu quero fazer algumas observações, porque o pessoal que tá lá na tumba, meio Indiana Jones, né, Diego? Aliás, né, depois de Cavaleiro da Lua, Miss Marvel também vai para as tumbas. Então o pessoal tá ali procurando por duas pulseiras, Diego, e tem só uma em um braço decepado lá, e é um braço azul, Diego. Então eu olho para aquele braço azul e já vem na minha mente uma palavra, grita assim, que é Kree. E
se é Kree, isso aí tem ligação direta com o Capitã Marvel, que a gente sabe que Miss Marvel vai estar no filme The Marvels. E os Kree, fazendo um resumão aqui, eles são conhecidos nas HQs por visitarem diversos planetas e fazerem experiências. Daí um dia eles descobriram que os Celestiais criaram os Eternos aqui na Terra, né, através de experimentos. Então, o que esse povinho aí de pele azul fez? Vieram para a Terra e fizeram experimentos nos humanos e daí se criou os Inumanos. Então, olha só, tá tudo conectado. E se tinha um bracelete ali que os Krees eles vieram para a Terra muito tempo atrás, porque aquele corpo tá muito tempo ali, né, Diego? Então, eles podem facilmente ter feito tais experimentos nos humanos e os inumanos podem estar vivendo assim entre nós há muito, muito tempo, né? E um grande detalhe, não sei se os ouvintes, né, assistiram, mas a gente já postou no nosso Instagram que nesse templo no chão tem o símbolo dos 10 anéis. Então, será que esse templo é o mesmo lugar que o Mandarim lá, ele encontrou os 10 anéis? Porque se a gente for pegar o mapa mundi, a gente pegar ali China, Paquistão, Índia, eles estão relativamente perto, todos fazem fronteira entre si. E daí talvez a gente tenha uma pergunta que a gente levantou no podcast passado, né, cara, sobre a origem dos 10 anéis, e talvez eles tenham uma mesma origem dos braceletes aqui que a gente viu em Miss Marvel. Será que tudo isso tá envolvido com os Kree? Será que isso é uma tecnologia lá que vem do espaço, lá dos Kree? Eles podem ser armas, sei lá, ferramentas para comunicação interdimensionais, né? A gente viu que os anéis do Shang-Chi são muito poderosos, a pulseira da Kamala Khan é muito poderosa, né? Aqui em Miss Marvel, eu acredito que esses braceletes eles sejam uma adaptação das Negabands, né? Mas eu vou deixar para falar depois, Diego, vou deixar tu falar um pouquinho. Só uma coisinha antes de passar a palavra. No primeiro episódio aqui no podcast, tu falou que era muito mencionado os Jin, né, naquela vez, porque a gente viu que também que esse pessoal que se autodenomina os clandestinos, eles também falam que são os tais jeans, então quero te dar parabéns, hein, Diego, pro teu doutorado em Supernatural, né? Mas eu não acredito, assim, que a mãe do Kanran, ela tá falando a verdade. Na verdade, é mais meu coração falando, eu espero que ela esteja mentindo, que eles não sejam jeans de verdade, porque eu quero muito que eles sejam inumanos, Diego. Mas fala um pouquinho aí também. Pois é, a gente tem aí o tempo todo essa questão de que não vem o nome Inumanos na série, né? O nome não apareceu em momento nenhum. Para quem tá acompanhando o nosso podcast e ouve a gente falar muito isso e talvez não esteja entendendo, né? É porque na história contada nas HQs é diferente, né? Essa origem da Kamala são os Inumanos que o Leandro apresentou aí nesse momento de história que os Krees tinham feito experiências, né, com os humanos. Essa é a história, então, contada nas histórias em quadrinhos, né? E na série, então, nós tivemos uma outra explicação, que esse povo aí seriam os clandestinos. E até em certo momento eles falam, né, a mãe do Kanhan, né? Nas HQs o nome dela é Bushra. Não sei se chegou a comentar em algum momento do episódio o nome dela, acho que não chegou a aparecer. Mas na série ela disse para Kamala, você também, né, é uma de nós. Então, como se a Kamala também fosse uma desses clandestinos, né? E eu sei que isso está incomodando a galera que já acompanhava nas HQs a Miss Marvel, né, Leandro? A gente vê algumas pessoas chateadas, poxa, mas mudou muito a origem dela, né, na adaptação, poxa, mudou os poderes, agora mudou também a origem dela. Eu entendo, assim, que o pessoal, quem acompanhava as HQs está um pouquinho chateado, e fico com uma grande dúvida, uma grande interrogação, Leandro, assim, não falou em nenhum momento em Inumanos, né, não falamos sobre isso, porém os Inumanos, eles são bem importantes nas HQs, assim, eles estão muito presentes, né, cara, então, a gente estava conversando aí, o Leandro, antes de gravar o podcast, né, quando a gente está nos nossos momentos de debater, assim, o dia inteiro, né, sobre tudo que está acontecendo aí no mundo nerd, e a gente estava falando sobre isso, que, assim, possivelmente as coisas não estejam muito bem encaminhadas nesse momento, assim,
na grande cúpula, né, do Kevin e dos irmãos Russo, enfim, dessa galera aí que é a grande cúpula da Marvel Studios, de repente os Inumanos ainda não estão muito bem organizados para essa fase 4, fase 5 da Marvel, mas acreditamos que em algum momento isso deve vir. Esse projeto tem que aparecer. Se os X-Men estão para vir, se o Quarteto Fantástico está para vir, se a gente vai ter tanta coisa aí sendo representada, né? Eu acho que os Inumanos têm que aparecer em algum momento. E aí eu acho que vai ficar aí um fio solto, né, Leandro? Assim, vai ficar uma porta em aberto, assim, em algum momento vai vir. A gente vai, em alguma outra produção da Marvel, a gente vai descobrir, todo mundo vai descobrir, inclusive a Kamala, né? Não, peraí, eu não sou uma clandestina, não sou uma Jean, eu sou uma inumana. A gente espera que isso aconteça, mas eu não acho que isso vai acontecer na série, Leandro. Tu acha que isso pode acontecer ainda na série? Sim, ó, cara, eu vou ficar muito, mas muito chateado se realmente eles adaptarem a Kamala Khan dela ser inumana pra ser outra raça, tipo esses Jin que eles criaram aí. Cara, eu prefiro acreditar agora que a mãe do Khan-Han tá mentindo. E se for isso, esse reino aí que eles querem vir pode ser algo do tipo a cidade de Talo, lá em Shang-Chi, um reino místico, sabe? Eu sei que os Jin, né, são os gênios, tem tudo a ver com a cultura, a mitologia islâmica, sabe? Mas pra mim, daí também é meio que descaracterizar os gênios, né? Do que a gente conhece sobre ele, até de como eles são apresentados na Marvel, nas HQs. A gente sabe que o clandestino das HQs tem lá um dos seus pais, digamos assim, é um Jin, né? Então talvez eles estão adaptando isso, mas sério, se ela for Jin mesmo, Diego, bah, eu vou ficar muito, muito chateado. Eu prefiro que não falem nada e que venham os inumanos mais pro futuro, assim, porque pra mim vai descaracterizar muito, mas muito da personagem, sabe? Eu não gostaria disso, cara. Sim, 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 sim. E a dimensão que eles falaram que eles vieram e que a Kamala acessou quando ela, né, vestiu o bracelete pela primeira vez, né, foi chamada ali no episódio de Nur, N-O-O-R, né, mas embora essa palavra tenha sido usada, e é o que aparece pra mim pela legenda, né, eu assisti legendado o episódio, na legenda aparece Nur ali, e é o que a personagem pronuncia, né, a mãe do Khan-Han, enquanto conversa com a Kamala. No primeiro momento que ela fala, né, Leandro, Nur, a Kamala automaticamente traduz, né, light, luz. A Kamala traduz pra gente, né, que Nur, o que possivelmente seja aí no idioma urdu, né, o idioma paquistanês, numa tradução para o inglês seria light, né, seria luz. E até ela brinca, né, Nur, Light, daí ela fala Luz da Noite, que é o nome que a mídia deu para Kamala Khan no primeiro momento, né? Assim, quando chamaram ela assim, acho que foi até a Zoe mesmo que tinha dito isso, né? Então, aparentemente, Nur significa luz. A gente tinha sugerido alguma coisa relacionada com a zona negativa, talvez, né? Acho que essa teoria perde um pouco de força, Leandro. Não sei se tu ainda vê Ah, é, eu possibilidades para isso. acredito. Eu, Eu acredito. Depois, mais particularmente, tarde, eu quero falar acho. uma teoria. Tá, legal. Por enquanto, assim, eu acho que pra mim, assim, perdeu um pouquinho de força. Eu também tinha uma teoria sobre a dimensão, mas agora me fugiu, então depois eu busco isso na minha memória. Mas segue daí que eu perdi um pouquinho a linha de raciocínio agora aqui. Aliás, Diego, a mãe do Khan-Han, enquanto ela tá falando, assim, explicando isso pra Kamala ali, ela fala que tem vários outros nomes que eles são conhecidos. Ela fala que são conhecidos como os Jeans, são conhecidos também como invisíveis, que daí pra mim essa palavra invisíveis é uma referência lá de Warif, também ao Vigia, porque nos quadrinhos, nas HQs, os invisíveis são um grupo ali de pessoas que podem evitar a supervisão do Vigia. Mas eu acho que é apenas uma referência, daí, né, Diego? Não vão trazer Vigia aqui para Miss Marvel. E seguindo aqui nessa mesma linha de pensamento, o Bruno, daí sim ele vem com uma referência lá ao MCU, né, Diego? O Bruno cita os estudos do Dr. Eric Selvig, eu sei que tu gosta muito dele, Diego, e a gente fica sabendo então que para fazer essa viagem interdimensional aí para transportar esses DIN para casa. Isso pode liberar uma quantidade devastadora de energia, mano, e somente uma pulseira, né, Diego? Se tu usar somente uma pulseira. Então, os clandestinos, né, eles querem, em um primeiro momento, ajudar a Kamala.
Eu já falei aqui, né, que eu não caí nesse papinho, só que foi algo muito brusco depois, uma virada de chave, assim, de uma forma amável para uma forma, vamos matar todo mundo aí, foda-se o casamento, e eles querem obrigar a Kamala a fazer isso à força. E daí eu tenho uma teoria, Diego, que a gente já falou no podcast passado, que a Kamala ainda não acessou todos os poderes lá do que ela tem dentro de si. Então eu acho que a gente vai ainda ver um segundo bracelete na série. Talvez a Capitã Marvel, quando ela vier recrutar assim, a Kamala, e ela vem assim com um outro bracelete, que é esse bracelete Kree aí, e daí sim a gente vai ver os verdadeiros poderes da Kamala, para ela poder mesmo entrar numa aventura com a Capitã Marvel, porque agora ela tá muito fraquinha ali. Eu acho que essa seria uma grande introdução, ou talvez adaptação dos Inumanos, assim, eu prefiro isso do que ela ser um Jean, ou até em algum futuro, como a gente já falou, né? A gente vai ouvir esse nome aí quando forem se referir a esse povo interdimensional. Ou ainda, Diego, tem uma outra teoria, não sei se você vai concordar comigo daí, que o segundo bracelete, ele vai estar com a Sana, que é a avó ali da Kamala, e por isso ela também daí teve aquela visão do trem, sabe, no final do episódio. Porque se tu for ver, o bracelete, ele meio que tem vida própria ali. Na luta do casamento, o bracelete meio que protegeu a Kamala, né? E ainda a gente precisa descobrir por que, que a bisavó da Kamala, a Aisha, ela sumiu lá, desapareceu. Isso pra mim ainda é um grande mistério, Diego. Tu acha que essas teorias têm alguma conexão aí ou tu descarta todas elas? Não, bem capaz. A única que eu descarto aí é os vigias. Fora isso, tudo eu acho bem viável, sim. E, bom, vamos mergulhar aí nessas ideias, né? Eu tô bem ansioso para ver o que vai rolar com a Sana, né? Eu acho que nos enrolaram naquela primeira ligação de vídeo com a Sana, em que a Sana bancou ali a desentendida, né? Botando o celular no ouvido ali, falando com ela numa chamada de vídeo, porque agora a Sana fez uma chamada de vídeo que ela abriu a chamada, ela que fez a chamada de vídeo, né, com a Kamala, e É tava verdade. muito a par de muita coisa, né, cara, tava muito a par de muita coisa. Então naquela primeira chamada de vídeo lá, eles nos enganaram direitinho, acho que até não ficou muito legal isso não, uma mudança muito brusca aí de posicionamento da Sana, mas tudo bem. E, claro, pra mim faz muito sentido que a Sana vai entregar pra gente, no episódio 4, uma nova versão da história, Leandro, porque a gente só tem uma versão da história contada pela mãe do Khan-Han, e aí, claro, que é conveniente ela contar só o que interessa a ela. Pode ter mentido ou pode ter simplesmente omitido, ter contado uma versão cortada, editada da história, né? E até mesmo pode não ter alguns elementos da história, porque se a história que ela contou for verdade, elas se separaram as duas ali naquele momento em 1942, né? A Bushra, né, a mãe do Khan-Han, e a Aisha, né, a bisavó da Kamala, elas se separaram ali, né? Uma despedida ali que elas mesmas sabiam que não sabiam, talvez não se reencontrassem. Aparentemente é o que aconteceu. Então a gente não sabe se ainda temos o que aconteceu com a bisavó, né, com a Aisha, a partir daquela separação das duas que a gente viu no flashback de 1942. O que a Bushra fala, né, a mãe do Khan-Han, a partir dali eu não vi mais ela. Foi a última vez que nós vimos ela, nós, né, eu aqui, o nosso grupo aqui de clandestinos. Mas vai que alguém viu ela, vai que ela ainda estava na ativa e tem história para contar. Será que ela desapareceu naquele momento, então, e ninguém nunca mais viu ela? Eu acho que a Sana vai trazer pra gente elementos novos, ou elementos que aconteceram antes daquele flashback, ou que aconteceram depois, ou que mostram que aquela história contada não é verídica, tem mentiras naquela história, né? Então a Sana deve contar uma outra versão da história. Também acho que a mãe da Kamala não sabe algumas partes dessa história, dessa versão, né? Então acho que isso ainda vai entrar. Mas enfim, segue daí, Leandro. É, porque a gente não sabe, vai que elas se encontraram novamente, né? Segundo a mãe do Khan-Han, nunca mais se viram, mas não dá pra confiar assim plenamente nisso. E agora, então, como tu falou, no próximo episódio, a avó da Kamala, por isso que eu acredito que ela possa estar com outro bracelete, sabe? Eu tenho uma pergunta pra ti, Diego, quando eles falam que eles são de uma outra dimensão, tu acha que é tipo uma dimensão tipo Talo de Shang-Chi, assim, uma dimensão à parte, ou tu acha que é envolvendo no multiverso, eles são de uma outra realidade, assim, paralela? O que tu acha? Complicado, né, cara? Porque o multiverso ele é mais uma replicação, né, dos universos que a gente já conhece, né? Enquanto que essa ideia de talo, de zona negativa,
Nur, que pode ser uma terceira realidade, o paralelo utópico, esses lugares parecem estar um pouco diferentes, assim, né, do que é o multiverso, né? Então, é difícil de ser isso, né? Quando a gente pensa em multiverso, geralmente a gente está pensando em universos paralelos, né? Em repetições de realidades com pequenas alterações. Agora, será que o conceito de multiverso, na verdade, ele também abraça realidades um pouco mais diferentonas, como Talo, como Nur, como paralelo utópico, né? Então, a princípio, isso é uma questão ainda um pouco difícil de responder, porque depende muito das regras de multiverso que o grupinho lá, a cúpula do Kevin Feige, elaboraram, né? Eu acredito que não, que tá à parte, Leandro. Eu acredito que não é o mesmo multiverso que a gente discutiu em Multiverso da Loucura, tá? Eu acredito que não é a mesma coisa, certo? Mas fico ainda aguardando os próximos capítulos para ver como que o conceito de multiverso entra aí, se ele abraça tudo ou não. Para mim, se eu tiver que decidir agora, para não ficar em cima do muro, eu diria que não, que são realidades um pouco mais à parte do multiverso visto em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Não, eu concordo contigo. E eu também acho, ainda vou continuar na mesma pegada assim que eu tava no podcast passado. Eu acho que a Aisha, ela se sacrificou para salvar a filha, né? A Sana, que é a avó da Kamala ali. A Aisha era a grande líder desse clandestino aí, Diego. E uma coisa é certa, né? Se esse pessoal foi exilado barra banido, não é coisa boa também, né? Tu tem que ter feito uma grande merda aí pra ter vindo logo pra Terra, né, Diego? Mas, então agora eu vou te falar por que eu acho que ainda que a zona negativa a gente não pode descartar, porque eu acho que essas pulseiras, esses braceletes da Kamala Khan, eles podem ser uma adaptação das negabands, ou dos também conhecidos aí como braceletes negativos que tem nas HQs, né? Que daí, né, por isso é uma teoria que a gente vai trazer de novo a zona negativa para cá, que a gente falou no podcast passado, caso alguém não tenha ouvido aí, corre podcast passado depois para dar uma ouvida no que a gente falou sobre zona negativa. Então, esses dois braceletes que tem nas HQs são relíquias milenares, assim, e poderosas de quem, Diego? Do Império Kree. E eles simplesmente dão, assim, poderes aos usuários, né? Tipo, concede várias habilidades, aquelas habilidades que tu gosta, Diego, que upa demais o personagem, dá força, velocidade, manipulação de energia, voo, teletransporte, consciência cósmica, aqui, um monte de coisa, sabe? E essas pulseiras também se Kit adaptam completo aí. da Marvel, né? É o kit completo, te deixa quase um deus. E essas pulseiras também se Uhum. adaptam aos teus braços, sabe? Não importa o tamanho, vai lá, se adapta. E a primeira pessoa, assim, a ganhar um desses pares de bracelete nas HQs, a ganhar dos Krees, né? Foi o Capitão Marvel, né? Que a gente conheceu lá, adaptação lá em Capitã Marvel. E tem uma história daí que a Carol Danvers utiliza as Negabands, esses braceletes negativos, para prender o Capitão Marvel aonde, Diego? Na zona negativa, né? Pois lá os Vingadores nesse arco não sabem se o Marvel ele é um impostor ou não, ficam na dúvida se ele pode ser um Skrull disfarçado, sabe? Pois eles acreditavam que o Marvel estava morto. Mas enfim, não quero ficar me alongando aqui, um outro personagem que usou apenas um desses braceletes no punho, sabe quem foi? Que é o Senhor das Estrelas aí, o Peter Quill, né? Então, tu também pode, nas HQs, né, se pegar essa adaptação, usar apenas um, assim como a Kamala tá usando apenas um e adquirir poderes, no caso dela, despertar, canalizar os poderes, sei lá. Então, se for tipo uma adaptação mesma. Então, nas HQs existe, não existe apenas um par, tem mais. Talvez isso seja uma adaptação para o MCU, que existam alguns artefatos Kree que dão poderes, mas são diferentes entre si. E daí eu volto a relacionar aqui os 10 anéis lá do Shang-Chi com esses braceletes aí da Kamala Khan. Talvez os dois tenham a mesma origem, que agora eu vou acreditar muito que é uma origem Kree para ir se conectando aí com The Marvels, com Invasão Secreta que tá vindo, sabe? E só uma última curiosidade que eu lembrei ali das HQs, o Hulking, lá dos Jovens Vingadores, teve um arco lá que ele reaproveitou o minério de um desses braceletes negativos aí, e ele reaproveitou, tipo, nas alianças de casamento que ele fez pra ele e pro Wiccan, né, o filho da Wanda, né, Diego? E aí, meu, te convenci que a zona negativa tá de volta ou não?
Gostei muito, cara, gostei muito. Foi uma argumentação muito boa, gostei. Não tinha conseguido enxergar toda essa possibilidade de conexões e faz muito sentido, né? Trazer os Kree, assim, e entrar nessa, vasculhar essas possibilidades que a gente já viu acontecendo nas HQs faz muito sentido, porque a gente sabe que os Krees estão muito próximos aí da Capitã Marvel, e a Capitã Marvel tem que se aproximar do que a gente tá vendo aí na Miss Marvel, já que a gente sabe que a Miss Marvel vai estar, né, a Kamala Khan no filme, né, com as The Marvels. Então acho que faz bastante sentido, sim. Gostei, cara, gostei de pensar nisso, né? Não sei se vai ser chamado de Zona Negativa, mas talvez seja a Zona Negativa apenas com uma adaptação aí com outro nome, talvez seja essa dimensão aí, né? Enquanto tu falava, Sim, eu sim. pensava mais um pouquinho sobre aquela pergunta que tu me fez ali do multiverso, né? E de Talo e dessa dimensão. E eu fico pensando que, na verdade, é, as realidades do multiverso, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, são realidades com um portal mais grosso para poder atravessar ele, né? Um portal aí que, quem sabe, quem consegue criar esse portal assim, bem mesmo, é a América Chaves. Agora, essas dimensões, elas estariam dentro do universo em que a gente está, por exemplo, né? Do universo Terra 616, se a gente usar a nomenclatura das HQs, né? Então, acredito que a Zona Negativa, ela tá aqui junto com a gente, no nosso universo, só que para acessar ela, existe uma conexão diferente, uma conexão, diria que uma membrana mais fina, para poder acessar essa dimensão, né? Não precisa de um portal tão complexo como o portal aí entre universos, né, que a América Chaves abre. Tô aqui, né, viajando um pouquinho, mas eu gostei dessa forma de enxergar as coisas aí. Mas, Leandro, Boa, queria jogar boa. para ti assim, uma Fala. questão aqui que é a seguinte, que a gente teve aí nesse episódio o primeiro momento de luta, né, da Kamala aí lutando e usando seus poderes quando os clandestinos entraram, né, e começaram então a atacar ela ali. O que tu achou da luta, cara? Essa primeira luta aí da Kamala mostrando seus poderes aí no primeiro momento aí de combate da nossa heroína. O que tu achou? Cara, já vou falar da luta, só deixa eu fazer, antes que eu me esqueça, tá, meu? Eu vou falar da luta. Mas eu vi umas teorias também dizendo que esses braceletes talvez tenham relação, uma adaptação com o Quasar das HQs, que ele também tem braceletes que emite energia, sabe? Então, como não foi uma teoria que a gente pensou, trazer para cá que eu ouvi, agora não lembro se eu ouvi, se eu li em algum lugar essa tarde aí, mas pode ser uma adaptação do Quasar também. E só para não perder também a linha do raciocínio, eu já falo da luta de Jagueira, mas eu acho que a mãe do Kanhan, ela também é uma adaptação do Linhagem, né, que é um inumano lá das HQs, que o grande poder dele ali, ele tem uma conexão assim com todos os ancestrais inumanos, e isso concede a ele um grande conhecimento e uma memória, assim. Mas enfim, nas HQs o Linhagem, ele quer matar todos os não inumanos, todos os humanos, na verdade, né, e para isso ele quer que a Kamala se alie a ele. Então, nas HQs, ele utiliza o Kanhan para recrutar a Kamala, mas o Kanhan nas HQs também é inumano, sabe? E ele tem até poderes semelhantes assim aos da Kamala na série. É tipo uma energia brilhante, só que é meio azul, assim, é pro lado do azul ao invés do roxo. Então, no Kanhan, o Kanhan nas HQs ali, ele é tipo um vilão mesmo, e é na edição 15 que ele se revela, que a gente até falou no podcast passado. Na série, eu acho que ele não é vilão, tá, Diego? Eu acho que realmente o Kanhan, ele se importa com a Kamala ali, ele quer fazer o bem até porque ele vai ficar contra a mãe, ele nasceu na Terra, sabe? Ele não quer saber dessa dimensão, ele só ouviu a mãe falar sobre essa dimensão aí, Nor, né? Então, eu acho que não vai ser retratado. Eu acho que ele pode ter esses poderes também, se talvez ele colocar os braceletes, esse poder também, ele surja, sabe? Tu acha que é por aí, Diego? Pois é, o Kanhan ainda pra mim é uma dúvida mesmo, né? Mas, assim, pelo que se apresentou no episódio 13, eu acho que faz mais sentido realmente ele acabar por querer ficar do lado da Kamala, né? Se assustar um pouquinho com a conduta da mãe e dos amigos da mãe ali e tal. Se identificar muito com a Kamala pela origem dos dois ser bem similar ali na série, né? Os dois imigrantes de origem muçulmana, mas que nasceram ali naquela cultura, querem se misturar, querem fazer parte daquela cultura, não tem esse desejo tão grande, assim, esse apego tão forte que a geração anterior a deles tem
com os laços da cultura, né? Eles têm, assim, respeito, claro, tem carinho, mas não tem esse apego tão forte, eles têm uma coisa mais de querer se misturar. Então talvez aí esse Kanhan que a gente tá vendo na série, de fato, possa estar querendo ir pro lado da Kamala. Pra mim, ficou muito forte isso no episódio, né? Seria uma reviravolta muito grande descobrir que o Kanhan, na verdade, não tá do lado da Kamala, né? Poxa, ele enfrentou ali um dos clandestinos, aquele com aquela fita, né? Com aquele laço lá de, sei lá, Nem me parecia fala nisso. uma fita de ginástica olímpica, ginástica rítmica, né? Parecia um filme plástico, assim, né? Um filme de 36 poses. Enfim, aí ele enfrentou o cara, ele segurou a mãe, ele traiu a mãe de certa forma ali e tal, ele tentou avisar a Kamala, não sei, assim, seria uma grande reviravolta, né? Nas HQs, de fato, ele não é nada legal, ele é bem mau caráterzão ali, ele aparece, né, na HQ número 13 no primeiro momento, chega ali sedutor, na HQ 14 ele coloca ela dentro do carro, convida ela para uma carona ali, bem similar, de certa forma, com o que a gente viu aí como referência no episódio, né? A gente também tem na HQ número 13 ele brincando com ela, assim, de tipo, os dois falarem ao mesmo tempo ali, os filmes que gostam de ver de Bollywood, que a gente viu no episódio 2 acontecendo, né? E o Bruno ali com um pouco de ciúmes e tal. Até na série esse ciúme ficou mais forte do Bruno. Nas HQs a gente tem um Bruno que não participa muito desse arco, assim, com o Kanhan, ele aparece, na verdade, mais no final para ajudar ela a sair dessa. E o Lineage, né, o Linhagem, aparece então no final da HQ número 14, e de fato o Kanhan leva a Kamala pro Linhagem, né, ela, da HQ 14 para HQ 15, do volume 1 da Kamala, de 2014 para 2015, né, quando a gente tem as HQs trazendo a origem da Kamala no mundo dos quadrinhos. Então, de fato, faz bastante sentido, Leandro, essa tua percepção de que talvez o que a gente está vendo aí da mãe do Kanhan na série seja uma adaptação do que a gente viu nas HQs do Kanhan levando a Kamala para o Linhagem, né? E o Linhagem aí querendo trazer a Kamala pro lado dele, e de fato o Linhagem com aquele comportamento aí um pouquinho Magneto, né? Tipo, vamos proteger os Sim. nossos e vamos matar os outros aí, os outros que se dane, né? Uma jogada parecida com essa, vamos ver. É. Tipo isso, entendeu? Uma adaptação Leandro, que só uma eles coisa que eu querem. queria falar importante, olha só. Fala, fala. Deixa eu só falar um negocinho antes que eu me esqueça, cara. Acho que a chance de acontecer é pequena, tá? Mas assim, ó, a gente tem os drones, que o tempo todo a Kamala fala deles, né? Os drones que perseguiram ela, né? Que seriam os drones ali do controle de danos, né? E a Kamala ficou magoada com aquilo. Dá pra ver que ela fala toda hora daqueles drones que perseguiram ela, né? Que ela não achou legal aquilo, né? Pô, mas o FBI me perseguiu com drones, né? Que história é essa? E, cara, isso deixa uma possibilidade aí para relacionar, pode ser só referência, acho que vai mais para referência mesmo, mas pode ter alguma conexão com o primeiro vilão que a Kamala Khan enfrenta nas HQs, que é o Inventor. O Inventor, ele trabalha com máquinas que perseguem a Kamala na cidade. Então, pode ser uma pequena referência a isso, tá? Mas acho que é mais para referência mesmo, acho que faz mais sentido a gente ver o Linhagem, né? E aí, muita Uhum. adaptação, né? Porque nas HQs é Linhagem, ele é meio monstro, assim, tem um rosto meio deformado, ele não se apresenta como familiar do Kanhan e ele é inumano, né? Então seria muita adaptação, mas já tá adaptado pra caramba, né? Assim, a gente já tá. Só o Sim, fato sim. de não dizer que ela é inumana já é uma gigante adaptação, os poderes dela estão bem diferentes, né? E quando tu falou ali dos poderes do Kanhan nas HQs, né? Ele tem também um poder meio explosivo, assim, ele consegue tirar um pedaço do corpo dele, arremessar no ar e explodir, né? Um poder Ó, um pouco diferente nesse sentido, né? E também verdade. quando ele canaliza a energia azul dele, essa energia dele faz ele ficar endurecido, né? Ele fica com uma rigidez maior, como se fosse um cristal, né? Nas HQs a Kamala não tem o poder roxo, né? Esse poder roxo, esse roxo assim meio furtacor, meio azul assim, uma coisa meio arco-íris Sim. ali, né? Pro lado neon, pro lado neon, né? Essa coisa ela é da série, né? Adaptação da série. Nas HQs
o poder da Kamala tem mais um tom dourado, né? E o lance de se esticar. E um poder muito legal das HQs que eu acho que talvez com o segundo bracelete a Kamala acesse, Leandro, aí reforçando a tua teoria, é que nas HQs a Kamala tem poder de cura, ela consegue se curar, né? E isso a gente não tá vendo na série, não vai acontecer, mas se a gente vê um upgrade dela aí com o segundo bracelete, talvez isso aconteça. Lembrando que o principal poder da Kamala nas HQs é a extensão corporal, né? E nas HQs ela também consegue reduzir e ficar pequenininha, tipo Homem-Formiga, né? Então aí a gente teve a brincadeira lá no primeiro episódio do podcast do Homem-Formiga, né? Big Me, Little Me, que ele fala, né? Eu, grande eu, pequeno eu, né? E isso é uma pequena referência ao que acontece com a Kamala logo que ela descobre os poderes dela nas HQs. Ela consegue ficar grande e consegue ficar pequena. Isso tudo a gente não tá vendo na série, não sei se vai acontecer. Sim. Mas se tu traz aí, Leandro, a teoria dela com o segundo bracelete e acessar novos poderes, alguma coisa do que eu tô falando pode acontecer. Mas agora eu vou passar pra ti que eu falei pra caramba aí. Não, eu acho que faz sentido isso. Eu acho que até um dos poderes que ela pode descobrir é ela se transformar em outra pessoa, assim como é nas HQs. E falando agora, voltando aos tópicos que tu falou, eu acho que os drones é só uma referência a lembrar que os drones já apareceram lá em Homem-Aranha, que o vilão era o Mistério, sabe? Que lá tinha bastante drones. Então acho que é só uma referência aí ao MCU, sabe? Para todo mundo lembrar que tá sempre tudo conectado. E como o Linhagem não gostava de humanos, aqui a mãe do Khan também, né? E ela quer voltar para sua dimensão. Se usar só um bracelete, a gente sabe que vai usar uma energia a mais, né? Que vai explodir, que pode matar. O Bruno não falou se é uma grande parte da população ou se todo o planeta vai explodir, né? Então ela não se importa aí com os humanos também, né? Então tem essa mesma característica aí. E agora, finalmente, respondendo a tua pergunta sobre a luta, o que eu achei da luta, Diego, para mim é um ponto horrível da Marvel, onde ela peca em todas as séries, tá? Que é esse roteiro preguiçoso, que às vezes não faz sentido. Tipo assim, todos os clandestinos no começo do episódio abrigaram a Kamala, contaram uma história, trataram ela bem, ofereceram comida. Daí mandaram ela embora de boa, sabe? Antes, até infiltraram o Khan na escola pra se aproximar da Kamala, sabe? E daí do nada, sério, assim, ó, velho, do nada, eles decidem que agora não dá pra esperar mais. Eles vão atrás da Kamala no meio do casamento, sabe? Que porra é essa, Diego? Como assim? É algo muito brusco, pra mim não faz sentido. E daí a gente vai pra uma luta dentro de uma cozinha, assim, onde ninguém acha a Kamala, sabe? A cozinha é gigante, né? É tipo um parque de diversões lá dentro. Daí o cara, como tu já falou antes, ele pega um cinto alienígena e usa como chicote. Assim, ó, eu vou falar uma frase que eu falo direto lá no podcast de Obi-Wan, que isso virou, assim, nível trapalhões pra mim, sinceramente. Eu, tipo assim, uma hora eu vi os bombeiros entrando no prédio, e onde que estão os bombeiros? Porque o pessoal uma hora tava lutando no salão do casamento. Os bombeiros foram se meter aonde aí que ninguém viu essa luta, sabe? E para fechar com chave de ouro, daí, Diego, o controle de danos chega e para mim é impossível eles não terem notado aquele grupo atacando a Kamala. Eles estão procurando uma menina muçulmana e tipo assim, ninguém vai dar bola para ela ali. E daí a Kamala e o Bruno saem de fininho sem ninguém perceber. Daí eu achei assim, ó, toda essa parte muito, muito ruim, sabe? Porque existem coisas aceitáveis e para mim isso aí beirou ao ridículo, Diego. Vá, o cara ficou muito indignado. Cara, eu não concordo, não. Assim, acho que eu concordo uns 20% com o que tu falou, assim, cara. Ah, não, É, como o não? cinto ali Não. do cara eu não gostei. O cinto do cara ali foi meio. Eu achei estranho, pra dizer o mínimo. Mas, cara, por exemplo, assim, a cena de luta, cara, assim, ela tava meio que se defendendo no reflexo Não, mas eu nem falei da e cena na de luta. cagada ali e tal. A cena de luta eu acho legal. Bom, tá, Eu não tô falando tá, dessa. beleza. Eu falei. Então tá. É, mas te entendo, te entendo. Concordo contigo que em termos de roteiro, né, não faz sentido, os caras estão aí desde 1942 e aí de repente agora veio um senso de urgência, né, sendo que ainda já faz uns diazinhos ali que ela botou o bracelete, mas enfim, eles estão assim numa pressa absurda, né, isso realmente achei um pouco estranho. A parte ali
do controle de danos, pra mim, não me chama atenção pelo lado atrapalhado da cena mal feita. Ali, pra mim, vem questionamentos, assim, né? Por que eles foram direto nos clandestinos se eles estavam em busca da Kamala? Acho que tu falou um pouco isso, mas o meu olhar não é tanto de crítica e mais é um olhar de dúvida, né? Será que eles já estavam atrás deles há mais tempo? E assim, pra mim, cara, eu tô muito assim, na minha cabeça é muito forte que esse controle de danos é uma outra, na verdade é uma outra coisa, assim, tem gente ali dentro que não é do FBI, que são infiltrados, que tem outros interesses, entendeu? Para mim ali tem uma organização dentro da organização, tem uma célula ali dentro, entendeu? Aquela mulher, aquele cara, para mim tem alguma coisa a mais. Tanto é que as armas que eles usaram para algemar foram umas armas bem tecnológicas, né, que a gente não tinha visto ainda, né, cara, disparou ali meio que uma algema de energia ali, na hora que eles chegaram com aquelas armas bem diferentonas, né, e agiram muito rápido e contiveram alienígenas, entre aspas, né? Não chama alienígena ali, os clandestinos, mas são seres aí diferenciados. Então ali eu achei bem estranho e acho que a gente tem coisa importante para responder aí, tipo, que interesse é esse que o controle de danos tem? Não acho que seja, e ficaria chateado se fosse somente aquela coisa mais preguiçosa de tipo, os Estados Unidos querendo o controle da situação, tipo, por exemplo, o Tratado de Sokovia, digamos assim, né? Então eu não gostaria que fosse uma coisa assim, eu queria algo um pouco mais coerente, assim, senão acho que daí não tá fazendo muito sentido. Acho que é mais ou menos por aí. Só entrando então, já que estamos trazendo um pouquinho de crítica aí, Leandro, só a crítica só que eu trago, cara, nessa parte aí, é um pouquinho depois disso, quando a mãe da Kamala, né, diante de toda essa confusão, e, pô, teve confusão, né, cara, a galera entrou lá e deu quebra-pau, e quebra isso, quebra aquilo, quebrou coisa, o bicho pegou, e aí a mãe da Kamala, tipo, braba com ela, né, cara, ela quase morreu, e ainda fala pra ela assim, ó, aqueles seus amigos, eles foram presos, não é amigos, não, mas ela fala assim, ó, aquela gente que tava com você foi presa. Tipo assim, não, peraí, não é aquela gente que tava com você, é aquela gente que tava tentando te matar, tá ligado? Tipo, mãe, mãe, vai ficar de cara comigo, eu quase morri, né? Então ali eu achei meio estranho, assim, o recorte que a mãe dela fez, né? Tipo assim, em vez de ficar mais preocupada com ela, a mãe dela terminou mais desapontada com ela, assim, como se ela tivesse um envolvimento com aquelas pessoas, né? Então isso que para mim, assim, eu achei um pouco estranho, assim, quando ela falou, né? Essa gente que tava com você foi presa, que história é essa? Deu, opa, nessa hora eu meio que desconcentrei, assim, não, peraí, mãe, não é bem por aí, mas beleza, né? Segue Como é que daí, ela meu. sabia que essas pessoas estavam com a Kamala, se ninguém viu a luta, mas tudo bem. Enfim. Vamos falar um pouco das partes legais, Diego, porque eu errei que o casamento, eu falei que ia ser no Paquistão, no episódio 4, né? Mas foi no episódio 3, como tu mesmo falou aí que tu A gente achava. achava, né? Mas, pelo menos a viagem pro Paquistão vai ser no episódio 4, vai acontecer essa viagem, ainda bem, né? E a parte mais leve do episódio, tem uma dança linda ali, uma homenagem à cultura paquistanesa, muçulmana ali, muito legal o modo como eles celebram ali o casamento. No começo é feito 3 vezes a mesma pergunta, né? Se eles aceitam um ao outro ali. Depois todo mundo participando da dança. E o melhor pra mim foi o nome da banda, que era o Brown Jovi, né? Demais a sacada do nome. Eu nunca tinha pensado, me tocado nisso. Genial, cara. Eu gostei que eles escolheram também Living on a Prayer, né? Pra música, que foi o começo da luta lá. Isso eu gostei, sabe? E a luta, só falar da luta, eu gostei da luta, porque a Kamala é totalmente inexperiente. E como eu falei, o bracelete parece que ele tem uma vida própria, uma consciência própria, que o próprio bracelete é ele que protege a Kamala, o bracelete que dá as visões para a Kamala, que tenta alertar a Kamala, sabe? Então isso eu achei bem legal, assim. Ele tá meio que conectado, assim, meio que ao reflexo e ao medo dela, né? Tanto é que parece que a Bushra sabe disso, né? Aquela hora que ela bate com a panela na parede para dar um susto na Kamala, parece que ela sabia, né? Que o bracelete iria reagir a isso Sim, como um susto, né? Então parece que o bracelete parece que ele meio que reage de uma maneira consciente, digamos assim, né? Como se ele tivesse, entre aspas, vida, mas ele reage de acordo com o não é o instinto, mas os reflexos ali, as sensações do portador, né? No caso ali da Kamala, né? Acho que tem um pouco isso, né?
que eu ia te falar, cara? Não, tá, voltando no casamento, né? Cara, que casamento gostoso, né? Eu fiquei pensando assim, eu quero ser convidado para um casamento assim. Que coisa mais linda esse casamento. Claro, não precisava terminar como terminou, mas tava muito gostoso esse casamento, hein? A dança ali, todo mundo feliz, faceiro. Tava muito legal, gostei demais. Muito bonito ver eles dançando, sempre sorrindo, felizes, né? Cara, lembrar dois pontos importantes aqui, cara. Um mais desconexo e outro que eu sei que tu vai gostar, que é o seguinte. Primeiro, o Sheikh Abdullah, né, que tem o mesmo nome das HQs, tá? O Sheikh Abdullah. Nas HQs, ele fala com a Kamala, né? Até o pai da Kamala, num certo momento, depois de inúmeras vezes que a Kamala foge de casa, volta e a família dela fica chateada, o pai da Kamala diz que vai levar ela para conversar com o Sheik. A Kamala fica muito assustada, muito preocupada, e no fim o Sheik é super legal com ela nas HQs e fala para ela assim que eu sei que tem uma coisa estranha acontecendo contigo, tu precisa que alguém te ajude, e aí ela fala, mas quem é que pode me ajudar? E daí o Sheik fala para ela, né, quando o aluno está pronto, o mestre aparece, tá? É uma frase bonitinha que tem nas HQs que o Sheik fala pra ela. A gente teve algo parecido nesse episódio, né? Quando o Sheik meio que saca que tem alguma coisa estranha acontecendo com ela e vai ali fora falar com ela e tal. Então, talvez o Sheik esteja percebendo alguma coisa, talvez até ele tenha se ligado, né? Ele parece que ele tá assim mais leve, parece que ele tá sacando algumas coisas, né? O Sheik, né? É Quando vê, verdade, cara. Leandro, vou largar uma teoria absurda aqui, Leandro, mas eu acho que tu vai gostar. É daquelas teorias Ah, loucas, que geralmente tu fica enlouquecido comigo, te cai os cabelos da cabeça, Leandro. Mas essa eu acho que tu vai gostar. Sabe que eu vamos acho que em lá. algum momento, talvez fora da série, talvez na cena pós-créditos, eu acho que esse Sheik aí é mais um Skrull que tá chegando pra invasão Ih, secreta. Eu ah, que acho que esse loucura, Sheik é hein? mais um dos Skrulls aí que chegando. Sei não, hein, Diego. Mas isso é mais pra frente. Não sei se eu vou conseguir te apoiar nessa de Vamos novo, lá, né? Diego. Ah. Não tem problema, eu vou sozinho, não tem problema. Se eu ganhar, eu ganho sozinho. Vamos falar de outra coisa gostosa que pra mim foi o A outra coisa que eu ia trazer Agora, pra ti, fala. Leandro, a outra coisa que eu ia fazer pra ti, aquela que eu me esqueci, um pouco antes, né, de começar o casamento, naquela etapa chamada de Mandy, quando já estão as pessoas na casa se pintando, e até acho que é a Taiyesha fala pra Kamala, toda essa gente é Ah, da tua família, né? E aí tem uma hora que aparece o menininho correndo com os tênis na mão, né? Acho que foi tu que me alertou pra isso, né, Leandro? Não sei se tu quer sim, sim. comentar isso. Não, a gente até não vamos nos retratar, né, no podcast passado eu falei que tinha uma teoria que seria a tia da Kamala, a Ladra. Depois a gente foi assistir o episódio de novo, a gente viu que o menino que a Kamala salvou lá da torre, ele tava com os tênis que a Nakia lá, é a Nakia, né, o nome da menina? Aham, Que a Nakia falou que roubaram dela, estavam nos pés da Nakia, e saiu um menino aí uhum. correndo com um monte de tênis do Amir, né? O Amir até fala que depois que pegaram todos Uhum. os tênis dele. Então, eu acho que agora a gente, talvez uma nova teoria aí é que os meninos da mesquita aí estejam roubando tênis, talvez eles sejam os Robin Hoods e estejam distribuindo tênis para quem não tem, Diego, sei lá, não sei o que é essa aposta que eles estão fazendo, que estão sumindo com todos os sapatos do pessoal aí. Mas, Uhum. o que tu acha, É cara? isso aí. Eu acho que faz muito sentido e eu até aqui vou mandar mais uma teoria maluca do Diegueira. A, a, a mulher lá do controle de danos vai de novo lá na mesquita, em algum outro momento, falar com o Sheik Abdullah e vai tirar os tênis para entrar, respeitando ele, e vão roubar os tênis dela, o sapato dela. Ah, seria legal. Essa eu gostei. Essa eu já gostei, Diego. Essa aí foi mais legal. Ah, é difícil te agradar, cara, mas agora acho que eu Não, consegui não. uma, então. Beleza, Essa eu vamos curti. seguir. Essa eu achei engraçado que essa mulher merece. Antes de falar disso, eu quero falar do pai da Kamala ali, que é alguém que eu queria Hum, ter como amigo, cara. Beber uma cerveja. O cara dá ótimos conselhos. Lá no casamento, um por chai. exemplo, também, lá no casamento, aconselhou o irmão da Kamala a escolher a paixão, a fé, a coragem e, acima de tudo, o amor, Uhum. Diegueira. Olha que bonito aí. Então, ele fala, né, que o homem que escolhe a família nunca está sozinho. Aliás, né, uma frase, não sei se foi a mesma frase, mas algo parecido foi dito pela própria mãe da Kamala lá sobre algo sobre abraçar famílias ali. Mas melhor ainda, Diego, foi a frase que o pai da Kamala falou para ela mesma assim, que ele diz algo que é tipo assim, bom não é uma coisa que tu é,
e sim o que você faz. E nas HQs, o velho aí tá cheio de Sim. frases muito legais, frases de apoio, os melhores conselhos aí. Não sei se tu lembra de alguma frase dele. Cara, nas HQs tem um momento bem legal, que é quando a Kamala tá começando, né, a se descobrir, se reconhecer, se aceitar como heroína, né, ainda com muito medo, né, porque apesar de ter os poderes, ela ainda é uma menina, tá se descobrindo, e tem um momento que ela precisa enfrentar a situação e ela tá com muito medo, e aí ela lembra de uma frase do pai dela que enche ela, assim, de vontade, de coragem, né, uma frase muito bonita, vai que aparece em algum momento, né, cara, que nas HQs o pai dela fala pra ela assim, né, quem matar uma pessoa vai matar a humanidade inteira. E quem salvar uma pessoa vai salvar a humanidade inteira. Que seria um provérbio paquistanês, né? E é uma frase, então, que a Bonito. Kamala fala mais de uma vez no HQs, e ela fala assim, enaltecendo o pai dela, assim, com um tom de admiração que ela fala, e dizendo assim, quando eu penso nessa frase, eu me encho de coragem, né? E aí ela vai lá e quebra tudo e tal, numa das primeiras HQs, a número 5, se não me engano, né? Essa é uma frase Ah, muito legal legal. aí que o pai dela traz, né? Aproveitando, cara, que tu me passou aí pra frases, só trazer mais uma frase legal que a Kamala fala, porque nas HQs é bastante falado que a Kamala ela é muito boa no videogame, que ela é muito boa no World of Battlecraft, né? Que seria uma brincadeira com World of Warcraft, eles acham que não têm os direitos, né? Então eles brincaram dessa forma, Ah, né? com Assim certeza como não. nas HQs não é o YouTube, nas HQs é o MeTube, em vez de ser o You, é o MeTube nas HQs, né? E, cara, ela fala uma hora assim, né? Que quando ela tá tentando criar coragem para fazer uma coisa, ela fala assim: li um estudo que diz que os jogadores de videogame têm os reflexos de pilotos de caça, mas têm corpos de lesmas. Então talvez aí a gente encontre alguma brincadeira com isso, embora a série não tá indo muito pro lado do videogame, em nenhum momento apareceu isso, né? E também no Verdade. momento na HQ 5, que a Kamala fala que ela e o Bruno brincavam quando eram crianças de Vingadores versus Aliens na escola. Uma referência legal aí das HQs pra gente comentar aí, que pode em algum momento aí ter alguma coisa a ver com a série, né? Sim, sim. Uma última Mas, ô frase que eu Diego, tenho dela, cara. Mano, fala, desculpa. não, não, só pra não esquecer, porque eu lembrei que tu falou Aham. da mãe da Kamala ali, mas que tu não curtiu a atitude dela, mas, cara, eu gostei que no final ela estendeu a mão ali, ela falou pra Kamala se abrir pra ela, né, que a família iria ajudar a Kamala, pra Kamala contar a verdade, mesmo que todos estivessem ali furiosos, que ela puxou lá o alarme e destruiu o casamento. E daí a Kamala, ela simplesmente ali se recusa a falar. Eu jurava que naquele momento ela ia até contar a verdade, sabe? Mas estamos adiando novamente isso, uma hora ela vai contar. E talvez seja, como eu falei lá no primeiro podcast, seja nessa viagem para o Paquistão, né, que vai fazer a Kamala e a mãe elas se conectarem de algum jeito, assim, e cada uma vai aceitar as diferenças da outra. E se não for no próximo episódio aí, a Kamala vai contar para a mãe em algum momento que é essa heroína, que é a Miss Marvel, e eu tenho certeza de que a mãe da Kamala é uma série teen, né? Vai ficar orgulhosa, vai apoiar a filha e ainda vai defender ela aí perante todas as outras que estejam falando mal da heroína paquistanesa que está ali pela mesquita. E claro, vai ter que dar o aval aí para Kamala e para o espaço com a Carol Danvers, né, Diego? Sim, sim, essa daí vai ser um pouco mais difícil aí dela liberar, né? Mas é possível que sim. Que eu ia te comentar aqui, cara? Não, duas referenciazinhas das HQs, mas eu acho que não vão aparecer na série, só acho divertido de comentar que nas HQs a Kamala ela disse que a primeira vez que ela fugiu de casa foi pra assistir Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Nas HQs ela diz isso, né? Legal. E fala isso mesmo, né? Ou seja, brincando com o concorrente. E nas HQs, mais de uma vez aparecem aparelhos da marca Acme. Né? A Acme, lembra dos desenhos animados lá do Coyote, do Papaléguas? Sim. Ah, que Mais legal, de uma cara. vez as HQs aparecem, assim. E não são HQs antigas, né, cara? As da Miss Marvel começam em 2014, né? Tanto é que a galera tá usando celular e smartphone já naquela época, né? Sim. Mas, então, só um comentário aí rápido.
Mas acho que é isso dessa parte. Não sei por onde continuamos. Se tu quer puxar mais alguma Cara, coisa, pode eu mandar. quero falar de outro momento que eu fiquei meio chateado, assim, que eu achei anticlimático, que foi o jeito que mostraram que a Nakia, ela faz parte do conselho. Tipo assim, ela ficou sabendo, daí contou pra Kamala, eu achei meio nada a ver, sabe? E a Nakia agora também, no final do episódio, agora sabe sobre os poderes da Kamala Khan, e óbvio que não vai ficar chateada, né? Foi só ali um plot pra gente pensar, ai meu Deus, o que vai acontecer? Mas, voltando para a cena da mesquita, eu achei muito legal, assim, como a Anakin, ela se impôs, né, contra o departamento ali de controle de danos, porque se a gente for meio que ver para a vida real, depois do 11 de setembro ali, cresceu um certo preconceito contra os muçulmanos, muitos enxergam essas mesquitas aí como lugares de um certo recrutamento aí para terroristas, sabe? E eles estão usando então o departamento ali de controle de danos como substituto dessas agências governamentais aí que difamam os muçulmanos, essa toda essa cultura, sabe, que envolve ali o Paquistão também. E desde o episódio passado a gente viu que esse departamento tá sendo muito preconceituoso, talvez xenofóbico, tá julgando as pessoas da mesquita, eles não respeitam nada lá, como tu falou, né? A mulher não respeitou o protocolo da mesquita, não lembrou de tirar o sapato, ainda zombou deles. Então, eu acho que realmente está certo nisso, que eles podem ser os outros grandes vilões aí, né, de Miss Marvel, e com certeza ali dentro vai ter Skrull. Aí eu aposto 100% que ou a moça ali, que não me esqueci o nome dela, ou a gente Clearly, e um deles vai ser Skrull, Jagger. Aí faz bastante sentido mesmo que algum deles seja, e gostei bastante também desse encaminhamento aí, faz muito, muito, muito sentido. Fiquei feliz pela Nakia, né, por ela ter sido aceita no conselho, e achei legal ali o enfrentamento, né, e foi mulher versus mulher, né, uma mulher liderando ali a invasão ali, a mesquita, e a Nakia ali se impondo, né. Essa é uma série que está trazendo aí bastante essa questão, né, do empoderamento, né, das mulheres aí se representando-se cada vez mais, e a gente está tendo bastante também essa questão do choque de gerações, né, da Kamala repensando um pouco isso, e a mãe dela muito conservadora, então isso tá sendo bastante discutido aí na série, né? E um outro ponto, Leandro, para a gente discutir aqui é que o Bruno, então, ele tá aí pensando se ele vai ou não vai aceitar o estágio na Caltech, na Califórnia, né, Leandro? E aí, essa Caltech aí, Leandro, será que essa Caltech não poderia ser aquela fundação criada aí pelo Pantera Negra com a irmã, quando eles decidem que vão começar a ajudar o mundo para fora de Wakanda? Ou será que nada a Ah, ver e eu cara. tô viajando demais? Não, agora que tu falou, acho que faz todo o sentido, sabe? Porque também nas HQs, vamos pegar tudo referência das HQs, lá o Bruno, ele vai pra Wakanda pra estudar, né? Então isso que tu falou aí pode fazer totalmente sentido. E talvez ele não vá pra Lembra? Wakanda, mas ele vai pra alguma instituição que os wakandianos estão financiando, né? Então, pra mim, Sim, totalmente, eu sim. acho muito legal isso aí. Lembra, cara, quando acaba assim o Pantera Negra, né? Que ele e a irmã dele resolvem que vão começar a ajudar as pessoas fora, né? De Wakanda. E naquele lugar em especial onde acontece aquele crime, né? Onde acabam matando lá o pai do guri, né? O tio deles, né? Toda aquela questão ali que fica complicada lá com o Killmonger, né? Então, aquele passado, né? O T'Challa, ele quer fazer alguma coisa por aquilo, né? Ele sente uma certa dívida com aquela geração do Killmonger, e ele termina então o filme dizendo, né? Vamos criar aqui uma fundação. Então, vamos ter isso, né? E aí, pô, o Wakanda esbanja o quê? O Wakanda esbanja tecnologia, né, cara? Tudo a ver com o Bruno. Então, vai que o final de Pantera Negra 1 acabou culminando na criação de um instituto de estudos de pesquisa que apoia as pessoas, que ajuda, né? O Bruno aí, nas HQs, o Bruno, ele tem uma origem
um pouco similar à da Kamala, porque nas HQs o Bruno ele é de origem italiana e ele também é de família imigrante, né? Então tanto a família do Bruno quanto a família da Kamala nas HQs viveram situações similares de estarem num país que não é o país deles, sofrerem preconceito, lutarem para se estabelecer. Nas HQs a gente tem essa história melhor contada, então faz sentido daqui a pouco aí o Bruno, nesse estágio, mais uma conexãozinha da MCU aí, estar fazendo um estágio numa instituição aí desenvolvida Sim, pela turminha lá de Wakanda. Gostou dessa, cara. cara? Gostei, essa aí é muito boa, essa aí tu me convenceu também. Mas eu não tenho Que mais legal. nada de teorias, tem alguma pra falar, alguma referência, Diego? Acho que a gente já pode começar a encerrar o podcast, o que tu acha? Não, acho que é isso aí, acho que é isso aí. É só lembrar das perguntas que ficaram, né? Assim, bisavó da Kamala, né? Qual a verdadeira história, para onde ela foi? Será que ela desapareceu naquele momento? Será que vamos ficar só com aquele toquezinho ali dos 10 anéis, né? Que a gente postou no nosso Insta lá? Ou será que vai ter mais alguma conexão? Cadê o outro bracelete? É só um que existe. Que dimensão Nur é essa, né? De que lado Kanhan está? Leandro, só uma última coisa, cara. Tenho Anda! minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas se a Kamala e a Nani, né? Se a Kamala e a mãe dela, né? A Muniba, vão mesmo pra Karachi, tá? Tenho minhas dúvidas. Pode acontecer o contrário. Pode chegar de surpresa lá a Sana e vir pra New Jersey, tá? Pode ser que a Sana é que Na... venha. Mas Eles têm eu que acho que faz ir, mais sentido elas irem, né? É que é uma mudança eles têm grande, porque que daí vão só eles, e daí todo o resto do elenco fica, né? Do núcleo de atores fica, né? E aí vai fazer o quê? Vão fazer uma viagem rápida, vai e volta? Não sei, cara. Fico Ah, pensando só nessa não, eles questão, eles assim, têm né? que ir porque tem que aparecer a Adaga Vermelha. É lá que ela vai conhecer o Adaga Vermelha no próximo episódio. Ela vai ter uma missão lá no Paquistão, vai ser algo ela se descobrindo como heroína. Talvez lá vão estar aceitando ela, entendeu? Aqui tem o controle de danos caçando ela, lá ela vai se sentir aceita por toda a comunidade da cidade, sabe? Ela vai conhecer mais um vigilante com a Adaga Vermelha, vai se relacionar com ele, talvez que nem nas HQs tenha o primeiro beijo da Kamala com a Adaga Vermelha. Então essa viagem pro Paquistão tem que acontecer Uhum. de qualquer jeito, sabe? Então, para mim, não Sim, existe uma sim, sim. outra Beleza, beleza, possibilidade. então. E daí lá, eu Certo. acredito muito que talvez uma outra pulseira vai estar lá, que daí sim a Kamala Khan vai ter seus poderes. Ou, como eu falei na minha outra teoria, que é depois, em alguma cena pós-crédito, a Capitã Marvel chegue com outro bracelete, né? Que daí, porque ela tem que. Ela tá muito fraquinha, Uhum. né? Já falei, tá muito fraquinha pra ir numa aventura com Capitã Marvel. Ela tem que estar com todos os seus Uhum. poderes 100% aí, Diego. Entende? Então eu acho, e é isso. O próximo Sim, episódio sim, é sim. focado no Paquistão. Eu acho que a mãe da Kamala, vendo a Kamala como uma heroína, a avó dela explicando tudo pra ela sobre isso. E vai faltar 2 episódios aí pra desenrolar, pra apresentar a Miss Marvel pro mundo aí e pra Carol Danvers vir, ou a Mônica Rambeau, né, vir em busca aí de mais um recrutamento pra lutar no espaço, Diego. E talvez, Diego, É isso talvez aí. a mãe dela Hum. não deu aval pra Kamala ir pro espaço e a Kamala vá de qualquer jeito e na volta daí vai rolar um mega Ah, castigo, tá ligado? bom, aí é a rotina das HQs, porque isso acontece muitas vezes nas HQs, muitas vezes mesmo. Não dela ir pro espaço, mas dela fugir de casa e voltar pra casa e ficar de castigo. Os castigos vão ficando cada vez maiores, assim, é muito engraçado. Mas então, Leandro, acho que é isso. Tu tem abraço pra mandar pra alguém Tem, aí, tem. cara? Só quero falar então, finalizar aqui que eu acho que foi um episódio com mais revelações aí que a gente gosta muito aí de criar teoria, mas também é um episódio com muitos erros infantis de roteiro aí que me incomodam demais, demais, demais. Então, ó, por favor, aí Marvel, ajuda a gente aí, ajuda a gente a te amar mais, não faz isso, que senão a gente vai criticar aqui mesmo. Mas tem abraço aí pra todo mundo que é inscrito no nosso YouTube, no Nerd Verso Cast, ou que acompanha o nosso Instagram de mesmo nome, Nerd Verso Cast, procura a gente lá, segue. Então os abraços, os salves, os beijos, é sempre aqui um oferecimento do curso Propulsa, que daí a preparação aí pro Enem e vestibulares em matemática. Então assim, ó, se tu tá com dificuldades nessa matéria, procura o canal do Propulsa lá no YouTube. E os abraços, beijos e salves de hoje são para Maria Luciene, para Daisy Ramos, Renata Gatti, Miguel Luiz, Vinícius Reis, para o Alex Andrade, para o Andrei Levi, Matheus Barbosa,
Andressa Tomé e para Gabi Cardoso Diegueira. Então, vou deixar aí tu dar teu tchau. A gente se encontra semana que vem pro 4º episódio no Paquistão. Vamos ver quem é esse adaga vermelha aí. Será que vai rolar um beijinho, Diego? Pois é, será que vai rolar? Não sabemos, né? O Bruno vai ficar bem chateado, tomara que não fique sabendo se rolar esse beijo aí. Mas, cara, tô bem ansioso por esse próximo episódio, tomara que venha um episódio bem legal, e ainda é recém o 4º episódio, muita coisa ainda vai acontecer. Vamos ver aí o que vem pela frente e nos despedimos por aqui, galera. Deixo o meu grande abraço para vocês. Mais uma vez, muito bom estar aqui contigo, Leandro, conversando, e muita coisa pela frente ainda, né? Temos aí mais episódios de Obi-Wan, temos mais episódios de The Boys, daqui a pouco temos Thor aí pela frente. Nos vemos aí em muitos podcasts. E mais um aviso aí para quem está acompanhando passo a passo, né, Leandro? Tá chegando o podcast número 100, hein? Olha aí, ó, estamos chegando lá. Qualquer hora dessas, chega o podcast número 100. Vamos para uma contagem regressiva. Mas é isso, galera. Um grande abraço a todos vocês aí e até o nosso próximo podcast. Valeu, galera. Tchau, tchau.